Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa TV Upanema Entrevista. Hoje recebendo aqui o amigo José Wilson Tavares. Ele que é servidor público federal da Embrapa, tem mestrado, já foi político e hoje nos dá a honra de dar sua história de vida aqui para os nossos telespectadores. Então seja muito bem-vindo, Zé Wilson. Obrigado, Silva. É sempre uma alegria, uma satisfação estar com você. Uma boa tarde para os telespectadores da TV Upanema e estamos aí para bater um papo. Zé Wilson, o começo é sua vida, não é? É sua história de vida. Quem é José Wilson Tavares? De quem é filho? A história de seus pais? Se são daqui mesmo de Upanema? Quantos irmãos? Faça um pequeno relato aí para as pessoas conhecerem quem é Zé Wilson. Ok, Silva. Bem, José Wilson Tavares Bezerra é filho de Maria da Conceição e de Manuel Maurício, né? Meus pais são de Upanema, né? Meu pai nasceu na zona rural, na região do sítio Cabeça do Boi. Ele veio para a cidade já rapaz, né? Foi a partir daí que ele conheceu minha mãe e se firmou em Upanema. Minha mãe é também aqui de Upanema, né? Ligado ao Curral da Várzea, mas assim, sempre morou na cidade, né? Claro, o pai dela veio de São Rafael, né? Mas a mãe, Maria Celina, é de família que meio que formou essa cidade, né? E eu, como criança, né? Como a maioria das crianças brasileiras e upanemenses, né? Talvez não tanto hoje, mas assim, minha vida foi muito em torno de uma bola, né? Eu gostava muito de futebol, né? Joguei bastante futebol. Sempre tive o sonho, né? Relacionado também à formação, aos estudos, isso sempre passava pela minha cabeça, né? Eu tinha a compreensão de que isso era muito importante, né? Mas o sonho, talvez, de ser jogador de futebol um dia, isso passou pela minha cabeça como passa na cabeça de muitas crianças, né? Então, em resumo, é isso, né? Eu tenho 5 irmãos, né? Sou eu e mais 5 irmãos, né? O mais velho é Márcio, que muita gente conhece, Márcio da padaria. Depois vem Maísa, Maciel, né? Que já faleceu. Marcelo, né? Eu... E a mais nova é Manuela, né? Então somos somos seis irmãos de Dona Maria e de seu Maurício. A sua infância com relação ao estudo? Você estudou no Alfredo, não? Eu assim, não tenho certeza qual série eu fiz no Alfredo, mas eu devo ter passado por lá, né? Mas a minha maior parte eu estudei, né, na antiga SENEC, né, que é a Campanha Nacional de Escolas da da Comunidade. Comunidade, né? Na minha época era quem oferecia o segundo grau, mas eu também cursei o ensino fundamental boa parte lá nessa escola, né? Eu lembro que para entrar na faculdade, o que eu conhecia fora de Upanema foi o cursinho que eu devo ter feito 6 meses para poder me preparar. Em Mossoró? Em Mossoró, né? E aí eu já se deslocava no famoso ônibus da noite, né? Que era Dedé que dirigia. Frequentei por um período, e por esse período esse ônibus, né? Nós estamos falando de que ano que você fez faculdade? Eu entrei na faculdade em 1988, né? Entrei no curso de agronomia, na ESAM, né? Mas o primeiro você me falou já que... Eu tentei primeiro entrar no curso de ciências contábeis, né? Eu tinha alguns colegas que a gente estudava junto, lembro bem de Jorge Ivan agora, que hoje é formado em ciências contábeis, né? Eu fiz o mesmo curso que ele, eu era da mesma turma que ele. Acho que Célio também... Célio também é formado em ciências contábeis. Talvez houvesse um complô naquela época para todo mundo ser contador, né? Pois é. E por ironia do destino, eu não consegui ser aprovado, né? Naquela época a gente fazia o vestibular e tinha o tal do ponto de corte, né? Em todas as disciplinas tinha ponto de corte
e eu fiquei preso em inglês, né? Teria que acertar 10 questões, eu acertei 9, né? Eu tinha uma pontuação geral muito boa, mas infelizmente o ponto de corte não me deixou avançar, né? E aí foi a partir daí que despertou a agronomia pelo fato de ter vestibular no meio do ano, né? Talvez um pouco aquela ansiedade de não querer esperar para o próximo vestibular. E eu fui para ver se dava certo, né? Dei certo e acabei ficando por lá, né? 88, 5 anos, terminou em 93, por aí? Isso. Agronomia são 5 anos, mas a gente perdeu quase 6 meses em função de uma greve, né? E isso fez com que eu me formasse somente em 93, né? Aí eu fiquei mais um ano na ESAM, né? Fazendo especialização em irrigação e drenagem, né? Tinha o curso de especialização, fiquei um ano lá com bolsa, inclusive. E depois disso saí para trabalhar. Trabalhei um pouco na profissão, para poder depois, aí alguns anos depois, fiz o mestrado lá na UFC, lá no Ceará, né? Pronto, aqui a gente tem um lapso na sua história de vida, Zé Wilson, que eu quero que você me esclareça como funciona essa questão. Que foi o quê? Você sai da faculdade, mas para você assumir o seu cargo na Embrapa, foram décadas depois, não foi? Foi em que ano que você entrou na Embrapa? Eu levei... formei em 88. Não, 93. Aliás, entrei na faculdade em 88, fiquei 5 anos fazendo a faculdade, mais um ano de especialização. Aí fui para o mercado de trabalho, fiquei mais ou menos 3 anos no mercado de trabalho, trabalhei nas cooperativas, nos assentamentos, dando assistência rural às famílias rurais. E aí fui para o mestrado, 2 anos, né? Depois do mestrado, ainda fiquei um período, fiquei praticamente 4, 5 anos novamente no mercado de trabalho, para poder me dedicar um pouco mais aos concursos. Foi quando eu consegui entrar na Embrapa, né? Em 2000 e... Entrei na Embrapa em 2008, né? Então foi bastante tempo, na verdade, porque eu me formei em 93, né? A graduação eu fechei em 93, né? 15 anos. Para 2008, 15 anos, né? Fiquei 15 anos. Né? Tem alguns colegas que dizem que para as empresas públicas e para a assistência rural, é importante que entrem profissionais que já tenham estrada, né? É bom que entrem os dois, né? Entre aqueles... Porque hoje, principalmente na Embrapa, entra muitos profissionais que emendaram mestrado, doutorado, e quando chegam lá não têm uma grande vivência, né? Mas essas pessoas se dedicaram muito, estudaram muito e têm todo o mérito para estar lá, né? Mas quando você tem uma equipe mesclada, né? Pessoas que já vêm do mercado de trabalho, que mesclam com pessoas que pouco foram ao mercado de trabalho, mas têm uma formação muito intensa, isso é talvez a fórmula perfeita, né? Vamos só esgotar um pouco essa questão da Embrapa, não totalmente, para depois a gente voltar, mas a questão de você inicialmente passou e foi para longe, não foi? Foi para o Maranhão, foi para onde? Isso, eu fiz o concurso da Embrapa e concorri para uma vaga em Petrolina, Pernambuco, né, que era um polo de irrigação reconhecido, né, então eu fiz a tentativa para lá, né. E aí eu passei, acho que em 4º lugar e só era uma vaga, né. Só que num determinado momento, né, a Embrapa vai chamando, né, e aí me ligaram perguntando se eu tinha interesse de ir para uma outra região, porque tinha chegado a minha vez, né, de ser chamado, porém Petrolina não estava ainda precisando, mas uma outra unidade precisou de um agrônomo, né. E aí eu não tive muita dúvida em dizer que sim, né? Então eu fui chamado para Imperatriz, no Maranhão. Lá não era uma unidade de pesquisa, era um escritório de negócios. E a gente foi chamado para iniciar lá nesse escritório de negócios, né? Quantos quilômetros daqui você demorava a vir, né? Era 1.700 quilômetros, né? Para mim vir de carro eram 2 dias dirigindo, né? Dormia uma noite em viagem para poder chegar por aqui, né? Complicado. Quanto tempo Imperatriz? Eu fiquei 9 anos em Imperatriz, né? Eu muito sempre tempo. proso com minha esposa, né? Que a gente fez
17 viagens de carro, de Imperatriz até aqui, né? E ela é quem reclamava muito, porque era realmente uma viagem muito cansativa. A vontade de vir, de chegar, era tão grande que nem percebia, né? É, era longe, eu lembro, nesse período eu tinha um contato com o Zé Wilson e demorava muito ele retornar ao Panema, e ele sempre vinha e me dizia que estava tentando um local mais próximo, né? Um local mais próximo, e esse local mais próximo demorou 9 anos, né? Mas se bem que aqui normalmente a gente consegue transferência em 3 anos, não sei por que demorou tanto tempo. E foi quando você conseguiu transferência para Sobral, é isso? Isso, para Sobral, no Ceará. A minha dificuldade, né? Porque assim, eu sou agrônomo, né? Quando eu fui para a Imperatriz, eu fui trabalhar com sementes, né? Que assim, não era especificamente a minha área, eu tenho mestrado em irrigação e drenagem, mas na ocasião, né? Não tinha que ter essa especificidade, né? E quando foi para vir para Sobral, a unidade de Sobral é uma unidade que trabalha com caprinos e ovinos, né? Estuda, faz pesquisa com caprinos e ovinos, né? E aí eu entrei num recorte, né? Porque todo animal precisa de comida, né? E aí, como agrônomo, eu entrei nessa barca aí, vamos dizer assim. Hoje eu sou responsável lá pela parte de produção de alimento dos animais, e eu também apoio um pouco de pesquisa que tem com plantas forrageiras, né? Tem os pesquisadores que fazem esse trabalho, e eu, como analista, eu dou suporte nessa área, né? Um lugar mais próximo que você me falou é a questão de Campina Grande, mas não quer 150 quilômetros mais próximo, é isso, de Upanema? Eu até tentei, né? Porque assim, cada unidade tem sua linha de pesquisa, então tem o perfil de profissional que estão precisando ou que estão requerendo em determinados momentos, né? E quando eu tentei Campina Grande, na ocasião, assim, não teve muita abertura, né? Já em Sobral já foi mais fácil, porque tinha um profissional de Brasília que interessava a uma unidade de Brasília, e eu fui para ficar no lugar desse profissional, né? Profissional que tinha sido contratado há pouco tempo, mas foi feita essa permuta. Na verdade, essa transferência é sempre na forma de permuta, né? Sim. Aí, Campina Grande, bem pertinho de Natal, né? Você poderia até fazer esse intercâmbio. Sobral é muito longe, 500 quilômetros, rapaz. Só aí Mas assim, Silva, assim, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai também querendo compreender a missão de cada unidade, a dificuldade que cada gestor tem de conviver com isso, né? Sempre tem gente querendo sair de um canto e ir para outro, né? E acho que eu acabo absorvendo um pouco isso, né? Eu acabo absorvendo um pouco essa dificuldades que os gestores têm de fazer essa acomodação, né? Então hoje eu digo lá para a nossa chefia que a gente tá satisfeito, que no momento não há por que procurar novos espaços, não. Aí eu me recordo de Dácio, que Dácio morou em Sobral e vinha toda semana, era vereador em Upanema e vinha toda semana. É muita loucura, muita força de vontade, né? Você vinha toda semana de Sobral para cá e ele fazia isso aí. Mas por falar em Sobral, você me contou uma vez, eu perguntei, na verdade, Sobral é o berço entrando já na política, o berço dos Ferreiras Gomes, né? Ferreira Gomes, de Cid, Isso. de Ciro Gomes, e tem o irmão lá e a irmã, né? É um bocado. A gente só conhece mais ou menos Ciro e Cid, né? Mas tem outros lá. E eu perguntei com relação à educação de Sobral, se era tudo isso mesmo que o pessoal falava. E eu me lembro que você disse que quando foi colocar os filhos na escola, você foi procurar uma escola particular, né? Aí você perguntou a um colega e o colega disse, não, você pode botar na escola particular e na escola pública é a mesma coisa. É de graça e é a mesma coisa, a mesma educação, a pública da particular. Confere isso. Esse episódio em si, ele existiu, né? Inclusive, era esse colega que eu estava substituindo, né? O nome dele é Wellington. Ele tem um filho já de maior idade e ele colocou o filho dele para estudar no colégio José da Mata, né? Que inclusive eu moro pertinho desse colégio, né? E aí, quando eu conversei com ele disse, rapaz, eu coloquei no José da Mata e não estou arrependido. Eu vejo os relatórios do meu filho, vejo o avanço dele, não senti muita diferença de escolas particulares, não, principalmente lá da minha cidade, né?
Então, assim, isso já me chamou muito a atenção, né? Mas, assim, o que eu sei de Sobral em termos de educação, né? É que foi feito um trabalho muito forte, né? Iniciado por por Cid Gomes, né? Quando prefeito, né? E quem iniciou esse trabalho como secretária de Educação é a Isolda Sela, né? Que depois foi vice-governadora de Camilo, né? Camilo queria ela para ser a candidata, o PDT foi que depois não concordou. Mas, enfim, o trabalho começa com Cid, com Isolda, e é um trabalho bastante forte, assim, eu já conversei com alguns profissionais sobre isso, fazendo mais ou menos a sua pergunta, né? O que eu enxergo é que foi um trabalho de motivação e de dedicação das pessoas que faziam a pasta da educação. Eu acho que os profissionais precisam, em primeiro lugar, precisa ter o incentivo, né, do poder público, de quem está administrando, mas as pessoas precisam comprar essa ideia. E eu acho que o corpo de funcionários comprou essa ideia. Então você acha que a principal diferença seria essa, a dedicação? Porque salário não é muito diferente, né? Basicamente é o piso, pouco diferente, pouco a mais. Então, o que teria de diferente só a dedicação do profissional? Eu acho que naquela época a estruturação, eu acho que por exemplo, o José da Mata, assim, hoje a maioria dos colégios são salas com ar-condicionados e tal, mas assim, o José da Mata me chamou logo a atenção quando eu cheguei, porque a gente olhava e via que, apesar de ser uma escola pública, tinha uma estrutura completa, né? E eu acho que isso aconteceu, eu não acompanhei, né? Não sou a melhor pessoa para falar sobre a educação do Sobral, mas pelo que eu compreendi e acompanhei, essa estruturação ela ocorreu bem cedo, né? Porque Ciro foi prefeito lá há 26 anos atrás, 24 anos atrás, né? Então, o que a gente está vendo hoje, parte disso foi montado lá no início, né? Desse trabalho com educação, né? Vamos fechar esse capítulo aqui e vamos ao que interessa, a política nossa de cada dia, né? Educação, não, vamos para a política, rapaz. Que é a mosca azul que o povo nem sabe, você nem sabe, mas você foi responsável também por eu ter entrado na política, ter participado um pouquinho da política, entrado que eu digo de pesquisar, procurar, estudar e quem sabe até um dia ser candidato na época, estou falando do passado. E foi principalmente por causa daquele livro, A Mosca Azul de Frei Beto, né, que você recomendou, li, rapaz, o livro é muito bom e foi aí que eu percebi, que eu acordei, eu digo, rapaz, eu fui picado por essa mosca, infelizmente, a culpa foi sua ter recomendado aquele livro, eu não tinha nem percebido a importância da política tal, muito assim, tanto. Então, vamos preencher essa lacuna de 93 até 2008, mais ou menos. Vamos preencher com a política na sua vida. Você começa quando a participar ativamente? Será que foi antes? Não, primeiro faça um retrospecto aí. Você é parente de 2 ex-prefeitos, 3 prefeitos, não é isso? Ex-prefeitos? 3 ex-prefeitos, né? Que no caso, Valério, Amarildo e Luiz Jário? 4, então, porque tem Rosvaldo, né? E Rosvaldo Bezerra. São 4, então, né? Certo. Quando é que entra a política? Quando é que a mosca azul lhe picou? E qual o remédio para sair dela? Não, na verdade você está falando de uma forma como se eu já tivesse sido até candidato, né? Mas não fui, né? Quase. Bem, mas assim, Silvio, eu acho que a nossa formação é feita com base naquilo que a gente vive, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente enxerga, né? E claro que às vezes nem sempre as pessoas se direcionam para isso, né? Mas a minha história é um pouquinho disso, né? Eu cresci vendo Rosvaldo lá na casa do meu pai, na casa da minha mãe, né? Eu lembro assim, ele no quarto se preparando para fazer o discurso, né? A oratória, né? Quando tinha as campanhas. Eu achava muito interessante, assim, tudo isso. Aí depois... Só me explique o seu parentesco com Rosvaldo, que eu não... eu sou primo de Rosvaldo, né? O pai de Rosvaldo, Eliseu Freire, né? É irmão do meu pai, né? Maurício Freire, Sim, né? Então, Eliseu é irmão do Maurício, sabia não? Eu sou primo legítimo. Não sabia. Então essa foi a primeira imagem que eu tive, assim, de política. Eu lembro desses momentos, né?
Depois... 75, 76, 77... Não, eu sou de 71, então assim, eu não alcancei o estágio dele como prefeito, porque eu tinha pouquíssima idade. Só que ele depois, mesmo depois que foi prefeito, ele continuou militando na política de Upanema, né? Eu acho que se afastou um pouco, mas depois ele volta. Então foi nesse segundo momento, né? Já foi pós-gestão, porque se eu não me engano... eu não vou saber dizer agora quando ele foi prefeito, mas eu não tinha ainda a percepção ainda dos fatos, né? Eu lembro dele pós essa gestão dele, né? Aí no segundo momento, né, vem a família do lado da minha mãe, né? Porque Valério decidiu entrar na política, né? No caso aí 88, exatamente, né? Aí eu já tinha 17 anos, né? Já tinha uma percepção mais clara das coisas, né? E primeiro voto. Eu não votava eu não votei porque eu acho que nessa época era 18, né? Então acho que 88 eu não votei, já votei na campanha seguinte, porque acho que 88 eu não podia votar ainda, né? Mas assim, aí também frequentava lá a residência do meu avô, já acompanhava esses negócios todos, né? E aí a gente ia vivendo aquilo, ia querendo participar, ia querendo ajudar, mas eu tinha pouca idade ainda nessa época, né? Eu acho que eu participo um pouquinho mais, acho que na campanha de Amarildo, né? Eu acho que eu já participo assim um pouquinho mais, já com algumas sugestões, alguma coisa. Aí vem aquelas campanhas com o Lujário. Eu acho que a segunda campanha do Lujário eu fui o coordenador de campanha, eu acho que muito no papel, né? Mas eu participei intensamente da segunda campanha. A terceira já foi o momento em que eu decido ir para a Embrapa, né? Foi assim um momento crucial da minha vida, né? Eu sempre tive muitas incertezas com a política. Eu acho que isso nunca me deixou entrar, porque eu sempre tive muitas incertezas de algumas coisas que a gente sempre considerou muito difícil de levar adiante, né? Mas na terceira campanha do Lujário foi o momento que eu decidi ir para a Embrapa, e aí já me afastei bastante, porque, né, tive que ir para o Maranhão, né? Mas, em resumo, eu acho que até o momento que eu estava na cidade de Upanema, estava participando mais, ele se encerra muito nesse momento que eu vou para a Embrapa, né? Que isso é 2008, né? Aí é claro, né, que depois que eu estava lá, ainda remotamente, fiz algumas coisas e tal, mas não é a mesma coisa, né? E aí a idade vai chegando e hoje talvez fique só o sonho adormecido no coração, vamos dizer assim. Vamos devagar. A primeira de Lujário, você estava me falando, você não votou em Lujário porque Valério apoiou Elzimar, que tinha Denison como vice, né? Que é seu primo também. Isso. Como foi essa encrenca aí de você, da família, dentro da família? Assim, quem faz política precisa compreender que existem muitas vertentes que definem por onde você vai, né? E naquela ocasião, né, Valério compreendia que não era o momento de Lujário, né? Decidiu lançar como candidato Elzimar, né? E colocou o filho dele, que é Denison, ainda bastante jovem, como vice, para ficar mais presente na campanha. Eu acho que a estratégia foi essa, né? E eu participei da minha maneira, né? Eu assim, tenho um lado muito tímido, eu acho que eu tenho, né? E eu sempre ficava muito em dúvida que papel adotar naquela situação, né? Mas eu lembro que eu conversei com Elzimar, e na época, assim, eu me propus para ele escrever algumas coisas em termos de programa. Nessa época eu era um verdadeiro sonhador, né? Mas, assim, a gente lia um pouco, a gente estudava um pouquinho e a gente botou no papel um programa que eu entreguei para ele, assim, eu sentei com ele, a gente leu e ele ficou muito feliz, porque ele tinha um programa para apresentar. Claro, programa saído de uma cabeça, não faz sentido, mas eram diálogos que a gente já vivia
coletivamente em alguns ambientes, né? Nessa época eu era de cooperativa, eu já fazia trabalho em comunidades rurais, então isso talvez me dava assim, a possibilidade de enxergar os anseios das pessoas, principalmente as pessoas do meio rural. E eu lembro que isso foi uma coisa que, assim, para mim me deu muita satisfação, né? Mas a gente sabe que foi uma campanha que não saiu vitoriosa, né? E na segunda, eu lembro, você foi coordenador, eu tenho esses planos de governo, você me deu uma vez, eu acho que eu tenho 2, que você fez o de Luiz Jário também, sozinho também, mais uma vez. Não, eu acho que o de Luiz Jário eu participei, né? Porque o Luiz Jário já tinha um perfil, assim, um pouco diferente, né? Assim, não que a Elzimar não tenha essa capacidade, mas o Luiz Jário era também um agrônomo, né? Então, eu acho que ele tinha... muito esse sonho também de escrever, de como fazer gestão. Então, eu acho que eu devo ter participado, né? E dado algumas contribuições, né? Mas eu acredito que tenha sido construído a várias mãos, vamos dizer assim, né? Isso na segunda, né? Porque na terceira eu já estava saindo na terceira campanha de Luiz Jário, né? Estou usando como referência do Jário. Na terceira eu já estava saindo para a Embrapa, né? 2008, para quem não lembra, e eu também não lembrava exatamente que tinha sido 2008, eu achei que era 2012, você foi cogitado para ser o vice, para ser até candidato a prefeito, né? Eu lembro que tinha essa possibilidade, mas, enfim, questões da política. E você foi convidado também para ser vice de Maristela, não foi? Teve todo um imbróglio, lembro que teve reunião, chegou quase a 100%, chegou a 90% para você ser o vice de Maristela, não foi? Eu também considero dessa forma, porque a gente recebeu uma visita da comitiva, da campanha, né, das pessoas que tomavam a decisão no MDB, não sei se na época era PMDB, né? Era. Mas coincidiu com um momento, né, não sei, que eu tinha acabado de receber o chamado da Embrapa, coincidiu, então... se eu usei isso como argumento, mas efetivamente eu nem vim votar exatamente porque eu tive que ir lá assumir, foi logo nos primeiros meses, né? Mas eu recebi o convite, a gente... Pelo que eu me lembro, eu vou ter que cortar pra gente... Peraí, vamos. Você foi convidado, você era do PT... E o PT iria indicar o vice e não aceitar o seu nome. Não foi isso? A memória, eu estou puxando aqui. Não, vou dizer para você. Na verdade, assim, pegando até a história do PT para não ser injusto, né? O PT fez esclareça para ficar. O PT fez um diálogo sobre esse posicionamento, né? Inclusive eu voltei para que o PT pode até ter sido na segunda campanha, mas assim, para ser justo, né? Então, as pessoas que foram para a reunião, a decisão foi tomada com base no voto, né? Para qual das duas campanhas o PT apoiaria, né? Já que tinha decidido não ter candidatura própria. E na ocasião eu votei para que fosse para Luiz Jário, né? Mas a maioria apontou, no caso. Foi na segunda campanha de Luiz Jário mesmo, porque era Jorge, né? Ficou com Jorge, né? Na campanha em que eu fui convidado, né, o PT já fazia parte da gestão de Jorge, então não tinha mais decisão nenhuma para tomar, já estava tomada, né? O que o PT poderia decidir era uma possível indicação para vice, né? Ter esse nome, né? E realmente, assim, a gente foi convidado, né? Eu acho que eu senti um pouco o peso, o fato de você tomar uma decisão sabendo que minha família, né, estaria naquele primeiro momento distante, né, de um possível sim, né? Eu acho que isso pesou muito para mim. Foi no momento que eu percebi que para você fazer política você precisa ter muito sangue frio, precisa ter muita frieza, precisa ter muita força, né? Precisa ter muita mente, porque você toma decisões difíceis, né? E aí é como eu te falo, o argumento de eu não ter aceitado foi, em primeiro lugar, a chamada para a Embrapa, mas eu sabia que se eu não tivesse sido chamado, eu teria tido muita dificuldade de tomar essa decisão, né? Porque
era inicialmente a tendência que minha família não acompanhasse, porque eu era afiliado ao PT, né? Teoricamente a minha decisão seria ali junto aos companheiros do PT, vamos dizer assim, né? Claro que posteriormente você poderia argumentar e trazer todas as pessoas próximas de você, mas naquele primeiro momento seria uma decisão mais isolada, vamos dizer assim. A minha impressão, que eu vou externar aqui agora, a minha opinião, é que você ficou decepcionado com a política e praticamente de lá para cá, 2012, a gente está falando mais ou menos 2012, não foi 2008. A campanha... de você ser vice. De você ser vice. Não. 2008? Porque eu entrei na Embrapa em 2008 e as coisas foram paralelas. Quanto a isso, 2008? Não tenho dúvida. Então pronto, de 2008 para cá você praticamente abandonou a política. E, inclusive, eu acho curioso porque campanhas que você participou de Luiz Jário, se nesse aí você foi votar em quem? Nessa de 2008, então? Não, mesmo tendo sido convidado pelo como você bem lembrou aí, esse fato não precisa ser o destaque da nossa conversa, né? Não. Mas eu não vim votar exatamente porque eu tinha acabado de assumir, estava lá há pouquíssimos dias, mas assim... Mas você trabalhou na campanha do Luiz Jário, não? Nessa que ele perdeu ainda, a terceira. Como eu digo, eu viajei dia 2 de setembro para assumir na Embrapa e a campanha iniciando, né? Então eu praticamente não participei da campanha, né? Porque eu fui para assumir o emprego e só voltei aqui no final do ano, em dezembro, tá? Eu não vi, em função dessa distância, início lá, não fazia muito sentido. Não, tem razão. Aí 2012, que foi aquilo que o Jário ganhou, e você também não participou de nada. De 2012, é isso que eu quero dizer. De 2012 para cá, você abandonou totalmente a política. Você falou aí até, por exemplo, que era filiado ao PT. Então, deixou até a filiação ao PT, hoje não é filiado em partido nenhum? Não, na verdade, eu acho que eu nunca pedi a suspensão da minha filiação. Então, acho ainda é filiado? Eu acredito que sim, mas realmente eu não tenho participado. Quando eu recebo algum convite, alguma coisa, eu sempre justifico que, por estar distante, eu não tenho como participar, né? Mas acho que nunca tirei minha filiação de lá, não. Né? Minha percepção, você diz que está errado, então? Você não se decepcionou com a política e abandonou a política? Não, assim, Silva, vamos lá. É porque, como eu te falo, apesar de ter crescido vendo política, mas eu acho que sempre me faltou um pouquinho mais para encarar algumas situações difíceis da política, né? Eu acho que eu sempre tive um pouco... de receio de algumas situações que são bastante difíceis na política, né? Mas quando eu comecei a trabalhar, aí você se volta muito para a família em si, né? Sou casado, eu tenho 2 filhos, né? E isso foi ocupando meu tempo, ocupando meu espaço, a dificuldade de vir para o Upanema, essa coisa toda, isso foi realmente me afastando, foi naturalmente me afastando. E hoje, com 54 anos, eu não tenho, não faz sentido mais eu ter esse olhar da política como eu tinha há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, né? As coisas mudaram completamente. Mas eu acho que a Embrapa me levou a aumentar essa distância de Upanema e até da política também. Então, me faça... Você estava afastado, acompanhava só na época pelos blogs, né? Mas me faça uma análise aí das duas campanhas não, dos 2 mandatos de Luiz Jário, que é, no caso, seu primo também, né? Isso. E depois, mais recentemente agora, da campanha do mandato de Renan e do segundo mandato de Renan. Me faça uma análise política... Eu como panemense, né, é perigoso falar sobre isso porque a gente está distante, né, mas é claro que a veia da política, quando eu venho ao Upanema, que eu sento na calçada, quando eu encontro com é claro que a política sempre é também um assunto. Mas assim, eu acho até que é uma oportunidade, Silva, da gente fazer até um ponto de vista, né, e apontar para a população daquilo que a gente enxerga, de alguém que quer muito bem ao Upanema, de alguém que nunca cortou essas raízes, né, a gente está distante, mas nunca cortou essas raízes. Eu enxergo assim, que
até a gestão de Valério, né, era um modelo de gestão em que as carências eram tão grandes que os gestores atuavam muito em função disso. Assistencialismo, né? Porque era forte, né? a necessidade. Isso, né? Aí eu acho que veio o Jorge, né, com um perfil diferente, um cara que era um empresário, já tinha um perfil um pouco diferenciado, aí já trabalhou muito a estruturação da cidade, né? Começou a formalizar muita coisa, né? Acho que atingiu um patamar de gestão interessante, né? E aí vem Luiz Jário, que tinha sido formado político como é que eu diria, nessa vibe do assistencialismo, né? Mesmo ele não sendo tão intenso nesse aspecto quanto os que talvez lhe inspiraram, né? É eleito prefeito depois de três, na quarta tentativa, né? Estabelece o seu padrão de gestão, eu acho que alcança também um padrão de gestão interessante, equilibrado, né? E aí, logo depois vem Renan, eu já estou mais distante, mas eu também acho que Renan alcança um equilíbrio muito grande na gestão dele, de você manter os serviços básicos, de você trazer recursos, de você ter obras, né? Tudo isso é muito interessante. Eu acho que o Ipanema tem um nível de gestão acima de muitos municípios, né? Na minha opinião, né, eu acho que aí pode servir até de debate, é que a gente precisa do plus, daquele algo a mais, né? Por exemplo, na educação, de você tentar alcançar índices mais intensos, índices mais marcantes, né? Eu acho que a saúde é um pouco mais complexa, porque é diferente de você ter é difícil de você ter um padrão diferenciado em saúde, mas... E veja só, eu estou longe de gestão, eu não acompanho nada disso, mas eu estou dizendo o que eu enxergo como cidadão, né? E uma outra área que eu acho que precisa também de um plus um pouco diferenciado é a agricultura, né? Hoje eu tive com o Examar, que sempre que eu venho aqui eu converso com ele. A gente sabe que tem um trabalho forte, um trabalho bom, mas precisaria de um pouco mais para poder a parte produtiva se estabelecer mais numa cidade como a nossa, né? Então, assim, essa é a minha visão. Eu acho que a gente atingiu um estágio bom e esse plus a mais aí fica sempre aberto aí para que os gestores tentem alcançar, né? Vamos fazer um exercício aqui de elucubração, de imaginação. Eu virei prefeito de Ipanema. Eu ligo para Zé Wilson, manda mensagem. Zé Wilson, ligo não, ninguém liga mais. Não, manda mensagem. Zé Wilson, mas ligo no WhatsApp lá. Eu quero você como meu secretário de Agricultura, ou o quê? Ou chefe de gabinete, seja lá o que for. Me encontre uma brecha aí na Embrapa, como é que a gente pode fazer? Existe uma possibilidade? Você tem essa vontade? Como é que a gente pode fazer para esse problema? Não, vamos lá. Assim, em termos de política, eu acho que eu talvez até tenha ensaiado essa resposta, né? Eu acho que a política, assim, para mim, ela sempre esteve na minha mente e no meu coração, né? Chegou um momento em que ela saiu da minha mente, porque não fazia mais sentido, né? Eu atingi uma maturidade em que ou você escolhia seguir o caminho que eu segui, né? E eu fiz a escolha. Então, na mente, essa escolha foi feita, né? No coração, eu acho que isso está adormecido, né? Porque eu sou um ser social. Eu sou um cara que gosta de gente, eu gosto de trabalho social. Me interessa quando eu vejo grupo de pessoas dialogando, né? Eu tenho esse perfil, né? Então, eu não diria nem que é pelo fato da política, é pelo perfil que eu carrego comigo, né? Mas, quando o Luiz Jário assumiu a prefeitura eu não sei se na primeira ou no segundo mandato, nem sei mais, a gente teve essa conversa, né? Só que eu sou celitista, né? Então, na hora que eu tiver afastado 30 dias, se eu não der uma satisfação, eu estou demitido, né? Então, naquele momento, era impossível isso, né? Hoje, eu estou com 54 anos, né? Devo ter pelo menos mais 10 aí de trabalho, né?
E eu já começo a pensar o que é que eu vou fazer, né? Mas daqui a 10 anos. E aí isso não é em função de política, não. Isso é em função do que você pensa em fazer depois que se aposentar, né? Então vem na minha cabeça trabalho social, trabalho coletivo, trabalho com pessoas, trabalho com gente, né? A resposta do que você está perguntando, aí eu não tenho ela pronta, mas eu acredito que nesse momento tenha pessoas mais úteis e até mais preparadas do que a gente. Mas uma licença sem remuneração, o servidor público ele faz isso. Mas assim, o Zé Wilson tem um filho com 13 anos que precisa de um pouco mais uns 10 anos de estrada ainda para formar melhor esse garoto. E eu acho que nesse momento eu ia por esse caminho. Então já temos o corte já extra, exclusivo. Daqui a 10 anos Zé Wilson diz que é candidato. Já temos o corte já. Que eu queria da entrevista já. Não, mas a sensação que eu tenho realmente é essa, é que você abandonou o Panema, mas tem uma pergunta nesse sentido, né? Qual a sua frequência de vir ao Panema? Cara, menos do que eu gostaria, né? Porque, assim, até eu percorria 1.700 quilômetros de carro e nem cansava, né? Aí hoje o 500 já tá me trazendo dificuldade, já é uma viagem enorme. Então eu venho aqui 3 vezes, 4 vezes no ano. O detalhe é que quando eu venho, na maioria das vezes, eu fico poucos dias, né? Então, na verdade, assim, venho muito por assim, compromissos pontuais, né? Agora mesmo tive no aniversário de 100 anos do meu tio, vim e voltei logo em seguida, né? Então, assim, a questão é que eu venho muito com coisas específicas, né? Com compromissos pontuais. Então, eu acabo nem vendo a maioria das pessoas, né? Mas é como eu te falo, mas é porque é em função disso, é porque essa coisa que eu vivi lá atrás, há 25 anos, né? Eu tirei ela da cabeça, então você acaba ficando um pouquinho adormecido ali, ficando um pouquinho quieto, né? Vamos mudar só um pouquinho o foco, vamos falar sobre o livro. Você escreveu um livro junto com sua tia Inês Tavares, né? Isso. Um livro extremamente importante, quem não tem deveria procurar conhecer esse livro. Eu digo que é importante porque eu, como escritor, sempre, semanalmente, praticamente, eu consulto ele. Eu ia consultando aqui agora, quando você falou da gestão de Roswaldo, eu digo, vou já olhar aqui, que eu tenho no notebook aqui, mas é mais ou menos ali, 74, porque Luiz Cândido saiu em 73, aí é 74 a 77, 78. Eu tenho 77 na minha cabeça. Aí vem Zé Lopes, sabe? Então, mas eu quase ia consultar. Eu consulto semanalmente qualquer dúvida, qualquer coisa em relação às gestões em Ipanema. Então, é um livro, Os Três Poderes. O Ipanema de Distrito à Cidade, a história dos Três Poderes. Esse livro foi lançado quando, Zé Wilson? Como foi a história desse livro? Bem, assim, eu acho que eu comecei a gostar muito da escrita a partir mesmo de Inês, né? Pelas coisas que ela fazia de poesia, né? Assim, desde a juventude dela, ela tinha esse dote, vamos dizer assim. E aí chegou um momento em que ela encontrou em mim, talvez, uma parceria para tornar prático aquilo que ela enxergava, né? E aí, quando a gente começou a escrever essa história, ela trazendo material, alimentando, acho que a gente lançou, assim, falta até lançar oficialmente como um livro editado, né, em editora, seja qual for o formato, né? E também ampliar um pouquinho. Mas eu lembro que a gente disponibilizou, mesmo da forma que foi disponibilizado, durante uma gestão de Jorge, né? Porque eu acho que numa das festas que teve, eu não vou conseguir lembrar. Eu acho que foi 50 anos, acho que foi 2003. Pode ter sido, eu não vou conseguir lembrar agora, mas foi numa dessas festas que a gente disponibilizou e rapidinho esgotou. E você mesmo é um incentivador para que a gente amplie e lance, né? Eu já fiz algumas ampliações, mas é um projeto que talvez, né, Silvio, quando eu me aposentar, talvez seja uma das coisas que eu vou trabalhar um pouco, né?
na ampliação, né, desses escritos e na publicação de uma maneira mais formal, né? Você já apontou os caminhos e já percebi que não é tão complexo, né? Porque o acervo dela, eu lhe disse, está lá no Complexo Cultural, Dr. Milton Marques, né? E o pessoal lá me falou que ela tem um trabalho inacabado. Eu até repassei para você terminar esse trabalho dela. E eu digo mais 2 pontos a você. Primeiro que um vídeo que bombou em Upanema sobre o Upanema se chamando Palmeira do Norte, eu tirei aquelas informações muito das anotações de Inês Tavares que eu encontrei lá no Complexo Cultural. Foi, né? E outro ponto, quando eu estava escrevendo aquele livro, O Upanema através das lentes de Jaime Americano, aí a questão do Sargento Freire. Lá vai eu lá pesquisar e achei lá Sargento Freire, o ano que ele teve aqui, tudo direitinho, sabe? Eu digo, meu amigo, esse livro é uma mão na roda. Da mesma forma como o livro de Josafá, meu amigo, vocês não têm noção para a história do Upanema, como aquilo ali é importante e que peço que você dê continuidade, né? Ninguém melhor do que você. E assim, detalhe, eu só fiz organizar, na maioria das vezes eu organizei essas ideias, né? Essas informações, ela chegava pronta para mim através dela. Então, mérito quase que total dela, eu tinha o papel só de poder organizar para ficar numa sequência que ficasse legal, né? Nossa, o senhor... Inês, né? Deixa eu ver aqui... O senhor trabalha na Embrapa, uma instituição de grande relevância nacional. Qual a área você já falou, já? Hoje eu trabalho numa unidade que faz pesquisas especificamente com caprinos e ovinos e eu sou da área de produção de forrageiras. Olhando a sua trajetória acadêmica e profissional, dê uma mensagem aí para os nossos jovens. O senhor acredita que os jovens de Upanema podem aprender o que com a sua história? Eu acho que toda história é válida, né? Porque, assim, para mim, essa história do sucesso ou do insucesso, ela é muito relativa, né? Porque muitas vezes a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, né? Porque o acerto tem o risco de trazer euforia, né? Tem o risco de trazer uma falsa grandeza, né? E nos erros eles ajudam muito a gente a refletir, né? Então, assim, eu acho que para a juventude, o que eu diria é de olhar sempre para frente, tentando enxergar o que cada um quer ser daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Porque o momento de você tomar decisões ou seguir caminhos para alcançar isso é agora, né? Então, se nesse momento tiver alguém que quer alcançar um determinado objetivo e não conseguir refletir um pouquinho qual o caminho, tentar aprender um pouquinho com pai, com mãe, com pessoas que podem ser importantes nessa reflexão, vai ficar mais difícil de alcançar, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que para a juventude, né, assim, eu acho que quando a gente é jovem, a gente às vezes acha que é muito autossuficiente de várias coisas, né? Mas eu acho que sempre é importante olhar as trajetórias, olhar como é que várias histórias de vida, né? Principalmente aquelas pessoas que conseguem mais com mais sacrifício, eu acho que são exemplos que precisam ser observados, né? Por isso que eu dou muito valor à leitura de biografia, sabe? Eu olho as dificuldades, os caminhos e as pessoas conseguindo, aquilo ali me motiva, sabe? E uma pergunta que eu pretendo fazer a todos os entrevistados que se formaram e tudo mais é a seguinte: para os jovens, direcionado para os jovens. Hoje em dia, com tecnologia, com internet, com tudo isso, ainda vale a pena o cara fazer faculdade? Um curso como agronomia, eu mesmo recomendo aos alunos, porque se você for olhar, agronomia é um curso que possibilita logo, rapidamente, um mestrado, um doutorado, diferentemente de outros cursos, né? Então isso abre um mercado gigantesco. Mas nessa questão, você acha que uma faculdade hoje, uma universidade ainda é relevante para os nossos jovens?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que eu vi essa pergunta lá na entrevista com o Doutor Luiz, Luiz. e ele foi brilhante, né? Ele foi brilhante porque ele aponta o caminho de que a faculdade traz o professor para ser para apontar caminhos, né? Para abrir portas, para facilitar o entendimento de alguma coisa, né? Acho que ele mesmo disse, né, que a aula que ele dá lá para os alunos, se eles chegar em casa e quiserem assistir uma aula Ele disse isso. do mesmo nível, facilmente ele obtém isso, né? Silvio, eu acho assim que a formalidade do curso universitário, ele não acaba nunca, né? Eu acho que alguns cursos vão perder um pouco mais de importância, né? Outros menos, né? Por exemplo, um curso como agronomia, né? É um curso que tem um detalhamento técnico tão específico, né, que é importante que você obtenha esse detalhamento técnico na universidade, né, na tela, no YouTube. Por mais que você busque isso, você vai, claro, obter informações sobre isso, mas aquela coisa pedagógica da universidade, principalmente em vários cursos, ela sempre vai ser muito importante, né? Então, assim, o mercado de trabalho ele funciona de uma forma que essa formalidade ainda é necessário, né? Você imagine aí, eu vou permanecer na agronomia, o proprietário de uma fazenda, na hora de selecionar um profissional para definir, sei lá, a adubação da sua plantação, né? Se ele vai escolher um profissional formado, com título lá, ou se ele vai escolher alguém que apenas viu informações na internet. Então, assim, não dá para conceber que essa mudança ela vai ocorrer agora, né? Ela pode ocorrer até um pouquinho mais na frente, mas eu acho que nesse momento, alguns cursos não tem como você deixar os profissionais formados de lado e tentar buscar algumas pessoas que apenas sejam autodidatas. Outros talvez até permita, né? E eu acho que o próprio mercado vai se encarregar de resolver isso aí, né? Eu vou enfatizar um pouquinho mais. Zé Wilson, será que não é porque a gente já está velho, ultrapassado e não consegue ver essa realidade que esses jovens estão vendo, não? Será? Porque eu fico me perguntando, sabe? Eu tentando de várias maneiras convencer os jovens da importância da universidade e às vezes eu me pego pensando, eu digo, rapaz, será que a gente não está errado? Será? Eu não consigo. Mas você acha que isso aí vai valer, por exemplo, até para professor? Rapaz, eu acho que professor vai chegar o momento de você pegar um professor bom, muito bom, top, reconhecido, e o cara vai estar no estúdio desse dando aula e dando aula ao mesmo tempo para o Brasil todo, através de um holograma, alguma coisa desse tipo. E na sala, para economizar dinheiro dos governos, quem é que vai estar na sala? Vai ter um cara ganhando só um salário mínimo para pastorar os alunos. Pastorar, entendeu? Mas um professor vai estar dando a aula. Então isso pode acontecer, eu acho que isso vai acontecer como forma até de reduzir custos, sabe? Eu imagino isso. Eu enxergo a questão da pedagogia, né, porque o processo pedagógico ele ainda é forte na maioria das profissões, e também da formalidade. Se você não tiver um mínimo de formalidade nesse processo do mercado de trabalho, é meio confuso, né? Se você quer contratar um soldador, né? Ele não precisa chegar lá com um diploma do Senai, né? Se ele no primeiro dia demonstrar que sabe soldar, ele está empregado, né? Mas eu acho que tem algumas profissões que ainda vai exigir uma formalidade, um padrão pedagógico que tem um passo a passo para que essa formação não seja assim tão avulsa, vamos dizer assim. Mas eu acho que o Luiz também falou um pouco sobre isso, né? Eu acho que quem está hoje dentro das universidades precisa pensar nisso, precisa refletir sobre isso, precisa ajustar as grades curriculares, precisa fazer alguns ajustes pensando numa substituição, sem dúvida. Uma pergunta que eu também pretendo fazer para todos os entrevistados é com relação a uma contribuição que você
possa dar para os nossos jovens depois de aposentado, ou até mesmo antes de se aposentar. Se você não tem algum projeto, alguma ideia, por exemplo, na Embrapa mesmo, alguma coisa que você vê lá e traz. Eu estou escrevendo agora um livro sobre o Luiz Cândido, que uma parte muito interessante que eu vi era o seguinte, que Bezerra Filho me contou, e eu fiquei com aquilo gravado, porque eu confirmei através das notícias do jornal, sabe? Que era o quê? Aonde Luiz Cândido andava, ele via alguma coisa, isso dá para levar para o Upanema, isso dá para implantar em Upanema, sabe? Então, assim, você não vê alguma coisa, não tem alguma ideia, algum projeto, algum sonho, será que é a política, depois que se aposentar? Mas, enfim, uma aula, alguma coisa, algum projeto... Não, assim, pelo fato de eu ser da área de agronomia, né, e como eu disse a você mesmo, tendo se firmado, né, como agrônomo, após alguns anos de estar na profissão, qualquer coisa que passa na minha cabeça em relação a isso está relacionada à agricultura, né? Eu acho que tem um modelo de agricultura que, assim, apesar de eu não trabalhar com ela hoje, mas eu acho que é algo que pode me capitanear para um possível projeto, né? Agricultura limpa, é uma agricultura que possa trazer retornos de uma forma mais clara, mais sustentável para as famílias. E isso começando com jovens, porque eu acho que com a juventude, esse tipo de projeto, esse tipo de programa, ele tem uma tendência a se firmar de uma maneira mais clara, né? Mas assim, não dá para citar especificamente um projeto ou outro, assim, a gente não precisa querer inventar a roda, sabe, Silva? A população mundial, ela precisa, por exemplo, de se alimentar, né? Então, qualquer projeto que venha atuar nessa área da produção de alimento, ela sempre vai ser bem-vindo, né? Por exemplo, alfabetização, né? É algo que hoje os índices são melhores, mas eu acho que ainda existe algo a ser feito, né? nessa área. Então, assim, tudo que é relacionado a essa parte de formar pessoas são coisas que me chamam muito a atenção. Mas eu não tenho assim, nada específico para citar, não. Tem muita coisa que serve não só para Upanema, como serve para qualquer cidade brasileira, né? Vamos dizer assim. Zé Wilson, estamos chegando já a 1 hora, eu não pretendo nunca estender mais do que 1 hora, mas me diga uma coisa, a gente tem uma riqueza impressionante que é essa barragem, já que nós estamos falando na questão de agricultura na sua área aí. Como é que a gente poderia aproveitar melhor essa barragem? É uma pergunta que é voltada para muitas cidades brasileiras, né? Quando, assim, num determinado momento, quando a gente estava muito envolvido com as discussões aqui do município, eu lembro que teve alguém que sugeriu a gente visitar uma cidade chamada, acho que Brumado, na Bahia, que tinha uma situação parecida com essa, né? Naquela ocasião, se falava muito, assim, que se falou é que lá o custo da agricultura irrigada era bem menor, porque em função do posicionamento de um reservatório de água, toda a irrigação era por gravidade, né? Hoje, nós temos, de certa forma, como baratear isso, né? Através da produção de energia limpa, que ficou muito, muito mais barata. Então, quer dizer, o que a gente enxergava há 25 anos atrás, que era, de certa forma, um gargalo, que era o custo de energia, né? Hoje, de certa forma, você até pode aproveitar melhor. Então, assim, Silvio, eu acho que seria aproveitar essas possibilidades que se tem de baratear custo de produção, né? Porque qualquer atividade que você for desenvolver, você precisa ter um custo de produção menor do que o seu produto final, né? E a maneira de fazer isso é usando tecnologias, né? As tecnologias hoje estão aí exatamente para você reduzir custo, né? Energia solar é uma delas, né? Ou as próprios programas de governo que permite tarifa verde, né? Então você faz automação para poder permitir a irrigação num determinado momento onde o custo é menor, né?
maquinário, né? Hoje a própria agricultura familiar já tem maquinário, pequenos maquinários disponível, né? Então, assim, não tem como querer reinventar a roda. É você pegar o que está disponível e tentar aplicar para você ter menores custos e, portanto, no final o produtor ter uma produção melhor. Mas não tem como descrever isso em palavras tão fácil, né? Eu jamais conseguiria, né? Mas eu enxergo que é essa soma de coisas. Baratear custos, inserir tecnologia, fazer com que essa produção ela se desenvolva de uma forma mais fluida, né? Mudando completamente de assunto, para finalizar mais ou menos aqui o nosso programa, quem lhe acompanha nas redes sociais vê que você entrou na questão de corrida, né? Você também virou corredor. Como foi que a corrida entrou na sua vida? Foi uma necessidade, né? Porque eu sempre fui um cara que joguei futebol, sempre fiz atividade Você era um física. back, eu lembrei agora, você era um zagueiro. Pois é, né? Tive o sonho de um dia ser jogador de futebol. E chegou um momento que, assim, minha saúde física, principalmente dos joelhos, não me permitiu mais. Então, eu tive que ir para algo que fosse menos intenso do que jogar futebol, né? Até tentei bicicleta, mas não gostei e acabei indo para a corrida. Mas, assim, para mim, Silva, a corrida, ela funciona, vai além do físico, né? Eu acredito muito na força mental das pessoas. É uma das áreas que eu tenho mais vontade de estudar um pouco mais, né? Quando eu vejo pessoas influentes que conseguem, que chamam a atenção, que com o poder da comunicação, às vezes, traz uma mensagem legal, essas pessoas eu sempre tenho interesse, porque eu acho que a mente ela é muito forte dentro da gente. Se você acreditar, por exemplo, que um dia vai correr 21 quilômetros, você se dedica, treina e chega lá, né? E isso vale para muitas coisas, né? Isso vale para muitas coisas. Então, para mim, a corrida é o físico, né? No dia a dia, eu me levanto 3 dias por semana, de 15 para 5, para fazer essa corrida, né? Então, isso para mim virou como é que eu diria? Uma referência de vida para que eu consiga, né? Estou com 54 anos, para que eu consiga ter um pouco mais de saúde, né? O objetivo final é saúde. Mas na corrida eu encontrei aquela coisa de você ser forte na mente, ser forte no físico, ser forte, ser disciplinado, né? Então, corrida para mim virou uma coisa muito forte, muito importante na minha vida. Valeu, me diga uma coisa, para finalizar definitivamente, deixe uma mensagem final. Primeiro, a gente esqueceu de falar alguma coisa, você acha que tem alguma coisa importante para acrescentar nessa entrevista? E sua mensagem final para a população de Upanema? Sim, eu acho que não, eu acho que a gente conversou dentro daquilo que era possível, né? Até porque uma entrevista dessa, para ser pública, a gente precisa falar das coisas que são públicas, né? Eu acho que se a gente viesse aqui mais para falar de mim, não faria muito sentido, né? E a mensagem que eu deixo, assim, Silvio, é que mesmo a gente sabendo que nós temos muitas dificuldades na nossa sociedade atual, né? Mas eu, particularmente, eu acredito muito no ser humano, eu acredito muito na capacidade das pessoas realizarem as coisas com qualidade, né? De realizar as coisas pensando no coletivo, né? A mensagem que eu deixo para as pessoas é de nunca deixar de acreditar no coletivo, né? Porque a gente só consegue ter uma sociedade com mais qualidade de vida, com mais prosperidade, se essa questão coletiva for enxergada, se os direitos, se os objetivos coletivos sobressaírem sobre os objetivos individuais das pessoas que comandam, que fazem a gestão, não só das coisas públicas, né, mas também das pessoas que têm seus espaços privados, né? Então, assim, é essa mensagem que eu deixo, que nunca deixar de acreditar no ser humano e nunca deixar de acreditar nos sonhos coletivos. Esse, portanto, Zé Wilson Tavares, muito obrigado, foi um prazer, tenho certeza que todo mundo vai gostar. Obrigado a todos vocês e até um próximo programa. Valeu, meu irmão, um abraço a todos. Tchau. Valeu.